Olá, meu povo! Como eu já tinha dito para vocês, em outubro desse ano, o Chile passou por um plebiscito para saber se o país elaboraria uma nova Constituição ou não. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos lá! Bom, se você conferiu o nosso último dicionário jurídico, que foi sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular, você já sabe o que é um plebiscito. Mas Chuchu vai te lembrar aqui o que é um plebiscito. O plebiscito é uma consulta à população acerca de um determinado tema antes que ele seja legislado. Ou seja, é quando você leva à população um determinado assunto para saber a posição da população e, a partir daí, elaborar uma lei. Foi por meio desse instituto, então, que a população do Chile foi às urnas para votar se eles elaborariam uma nova Constituição ou não. E 78,2% da população votou no sentido de que o Chile estabeleceria, sim, uma nova Constituição. Mas para isso é preciso que se inicie um novo processo constituinte. E é isso que a gente vai tratar aqui um pouco hoje. Bom, a Constituição do Chile, que está em vigor atualmente, é a conhecida Constituição de Pinochet, que foi elaborada em 1980 durante um regime ditatorial no país. Bom, mas o caminho que levou até esse plebiscito foi um caminho de falta de representatividade daqueles eleitos, ou seja, as pessoas que foram eleitas democraticamente não estavam conseguindo mais representar a voz da população geral. E aí, no ano passado, se iniciaram algumas manifestações no Chile, que se estenderam até esse ano, retratando essa forte desigualdade social no país e o pedido por mudanças. Bom, esse plebiscito refletiu muito bem a desigualdade social no país, uma vez que aqueles que estavam nas regiões mais ricas do país votaram a favor de que a Constituição não sofresse qualquer mudança, e aqueles da periferia e os que não tinham as melhores condições de vida votaram a favor de que fosse elaborada sim uma nova Constituição. Isso trazendo pra gente que aquela Constituição não mais refletia a verdadeira essência do povo do Chile. Mas como eu disse pra você, ainda que ficou estabelecido que vá se fazer uma nova Constituição, é um longo caminho que temos até que realmente se chegue a essa Constituição. Então vamos aqui tratar dos próximos passos para que a gente tenha uma nova Constituição chilena. Dentro do direito constitucional, a gente tem um instituto que é chamado Poder Constituinte. E esse poder nada mais é do que o poder através do qual se institui uma nova ordem constitucional, que se estabelece uma nova Constituição. Isso é feito por meio da Assembleia Nacional Constituinte. O Poder Constituinte é, então, em última instância, um reflexo da manifestação mais soberana do povo. Ok? Então, o titular do Poder Constituinte é, de fato, o povo, ainda que ele não atue ativamente para esse Poder Constituinte. É uma titularidade passiva, né? Esse Poder Constituinte ele pode ser dividido em originário ou derivado. O Poder Constituinte originário é aquele que cria, de fato, uma nova ordem constitucional, que tira uma Constituição de campo para botar uma outra. Então aqui existe um rompimento total entre a ordem constitucional anterior e a nova ordem constitucional, não havendo qualquer condição entre uma e outra. Bom, dentro disso a gente pode dividir ainda o poder originário entre histórico e revolucionário. O histórico é aquele que cria uma nova Constituição sem romper com outra, e o revolucionário seria aquele em que a gente tem o rompimento de uma ordem constitucional anterior, trazendo uma nova ordem. O poder constituinte derivado, então, é aquele que deriva do poder originário. Ele tem, então, como limite aquilo que foi estabelecido na Constituição elaborada pelo Poder Constituinte originário, ok? Esse poder derivado, ele pode ser reformador, quando ele modifica alguma coisa dentro da Constituição para poder acompanhar as mudanças da sociedade, ok? Isso é feito por meio das emendas constitucionais. Então a gente tem algumas limitações de tema, do que pode ser modificado, a gente tem o que a gente chama de cláusulas pétreas, tem uma série de limitações que são estabelecidas pelo Poder Constituinte originário. O poder derivado pode ser também decorrente, que é aquele poder que os estados possuem de elaborar suas próprias constituições, e no caso do Distrito Federal, de elaborar sua própria lei orgânica. E o poder derivado pode ser ainda revisor, que foi o que estava previsto lá no ato das disposições transitórias constitucionais, que a gente teve o estabelecido que depois de 5 anos da promulgação da nossa Constituição de 88, a gente teria essa revisão.
e nessa revisão aconteceram somente 6 emendas. Então esse plebiscito do Chile dá ensejo a que a gente convoque o tal do poder constituinte originário, para que a gente realmente crie uma nova ordem constitucional. Isso acontecendo através da elaboração de uma nova Constituição e do abandono da Constituição de Pinochet. Mas, Chu, como vai ser feito isso? Como funciona? Meu pequeno gafanhoto, a emanação da voz do povo será feita através de uma Assembleia Nacional Constituinte. E como vai ser formada essa Assembleia Nacional Constituinte? Bom, no caso do Chile, ela vai ser composta por 155 constituintes. Desses 155 constituintes, pela primeira vez na história das Assembleias Constituintes, a gente vai ter uma Assembleia Constituinte que vai ser metade de homens e metade de mulheres. Sim, finalmente, chegamos nesse momento. A gente vai ter essa constituinte formada por 155 pessoas, sendo metade de homens e metade de mulheres, e eles vão ser eleitos em abril do ano que vem. Para se candidatar para participar dessa Assembleia Nacional Constituinte, é necessário ter pelo menos 18 anos, ser cidadão chileno, não ter sido condenado a uma pena superior a 3 anos, não exercer nenhum cargo no Legislativo ou no Executivo do país. Então, quando a gente tiver formada essa Assembleia Nacional Constituinte, vamos ter as deliberações e dentro de um prazo de 1 ano, eles têm que entregar um projeto. Esse projeto tem que ter a aprovação de pelo menos 2/3 dos 155 membros, que equivale a 103 dos participantes da Constituinte. Bom, então agora o Chile caminha no sentido de uma nova ordem constitucional. Tem sido deflagrado a partir da grande desigualdade social, da falta de credulidade nos representantes eleitos. E teve como a cerejinha do bolo essas manifestações que começaram a partir do ano passado e que ficaram conhecidos como o estalido social. E, gente, esse movimento de revoluções, de manifestações em prol de uma nova Constituição que se adequa e melhora a uma sociedade tem sido um movimento recorrente aqui na América do Sul. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente tenha mais países deflagrando esse processo. Isso porque a gente está passando por um momento de evolução social bem diferente, talvez, dos outros continentes que já têm uma evolução social mais consolidada. Mas agora resta a nós, então, aguardarmos como isso tudo vai acontecer no Chile, aguardar a convocação dessa nova Assembleia Constituinte e observar os impactos que isso vai ter no resto da América. E, gente, o meu lembrete principal aqui nesse vídeo foi falar para vocês que é possível, sim, que o povo chame uma nova Assembleia, que o povo consiga ter uma nova Constituição que se adeque melhor à sua realidade social. Então, fica aí o lembrete. O poder constituinte, ele é de titularidade do povo e nós podemos convocá-lo a qualquer hora. É isso então que eu tinha para falar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.